Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu. Estamos voltando aqui hoje, nessa parte da tarde, para trazer muitas notícias. Mais uma confirmação de jogador saindo do Fluminense, uma novidade interessante, né? A renovação de mais um jogador aí do Fluminense, parece que vai renovar por mais 2 anos. E também vamos falar sobre Lucas Arcanjo no Fluminense. Então a gente vai trazer todas as atualizações que aconteceram nessa tarde, mas pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. E aqui, na descrição desse vídeo e no comentário, vai estar o link para o nosso WhatsApp, do grupo do Falando de Flu, vai estar o link para o nosso Instagram e o Pix Falando de Flu, caso você queira dar essa moral. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre o jogador que está deixando o Fluminense, John Kennedy. Desde o final do Campeonato Brasileiro ali, a primeira semana de dezembro, última semana de novembro e 1º de dezembro, já se sabia dessa negociação do John Kennedy com o futebol mexicano e está cada vez mais próximo de se concretizar, né? Ainda não foi tudo assinado, tudo sacramentado, porque o Pachuca estava envolvido na disputa do Mundial Interclubes, da Copa Intercontinental, onde eles perderam para o Real Madrid a final na sexta-feira, quinta ou sexta-feira. Então agora com o término, né, a negociação com o John Kennedy tende a avançar e nos próximos dias, provavelmente, né, até segunda-feira, já deve ser sacramentado essa negociação do John Kennedy partindo para o futebol mexicano. O que a gente pode falar? O John Kennedy é um moleque muito promissor, vai para o Pachuca com a opção de compra, né, fixada em 40 milhões de reais do time mexicano, só que realmente no Fluminense ele acabou não dando muito certo. Eu tenho uma avaliação que eu acho que após ele fazer o gol do título da Libertadores, o sucesso subiu muito a cabeça dele, ele é um moleque muito bom de bola, muito promissor, porém, né, a influência negativa do Rio de Janeiro, o jogador não tem uma cabeça muito no lugar, acabou prejudicando a carreira dele. Os momentos que ele botou a cabeça no lugar, ele conseguiu ter um destaque positivo, né? Foi assim no início da carreira, foi assim na Libertadores, quando o Fernando Diniz conseguiu botar ele centrado no que ele precisava fazer, e até quando ele passou também um tempo lá na Ferroviária, onde ele estava longe do Rio de Janeiro, tal, conseguiu ter um destaque positivo, sendo um dos artilheiros do Campeonato Paulista, mas por hora é isso, né? O John Kennedy segue para o futebol do México e esperamos, né, que ele consiga ter uma boa carreira, que é um moleque bom de bola, fez o gol do título mais importante, mas na verdade a reta final dele no Fluminense ele tinha largado de mão, não estava mais afim de jogar, fazendo partidas ridículas, sem comprometimento nenhum, e agora vai seguir para um novo clube, né? Esperamos que ele não faça o caminho de tantos outros, que vá para um clube e depois volta para um dos nossos rivais. Tomara que ele vá para o futebol mexicano, se destaque lá e tal, e não venha depois debochar da gente jogando um dos nossos rivais, igual tantos outros jogadores fizeram isso aí, né? Então, essa é a questão do John Kennedy. A segunda desse vídeo também trata-se de uma renovação de contrato. Isso mesmo. Paulo Henrique Ganso, segundo o canal Flu News, Paulo Henrique Ganso caminha para uma renovação de contrato com o Fluminense por mais 2 anos. Foi até engraçado que hoje na live teve uma pergunta que falaram assim, Lima e Ganso acabam o contrato no final de 2025. E eu falei, eu acho que o Ganso só deve jogar no Fluminense até 2025 e depois deve seguir para o Santos para encerrar a carreira. Mas hoje, acabei de fazer a live, fechei a live e tal, fui ver as notícias do Fluminense e tinha essa notícia de uma possibilidade de renovação de contrato do Paulo Henrique Ganso até 2027. Caso se concretize, né, o Paulo Henrique Ganso vai praticamente, 2027, praticamente 8 anos de Fluminense. Ele chegou em 2019, vindo do futebol francês, a pedido do Fernando Diniz. Teve ali no 2019 razoável, 2020 e 2021 muito abaixo, né? Eu lembro que até eu pedi a saída do Ganso, quando foi especulada a saída do Ganso para o Santos. Eu gostei no momento, né? Só que o senhor Abel Braga teve uma visão muito boa do Ganso, que viu que o jogador para se recuperar como jogador de futebol, afastou o Ganso ali um período para ele poder treinar a parte física, poder voltar a ser o bom jogador que era, e desde 2022 ele vem sendo o grande maestro desse time do Fluminense, né? Foi em 2022, foi em 2023, e em 2024 foi um dos principais responsáveis pela não queda do Fluminense. Dá pra gente ver, né, nas redes sociais que a família dele, principalmente o filho dele, o Henrico, é torcedor do Fluminense, né? Tem uma identificação muito grande com o Fluminense, afinal o jogador já vai, caso, né, renova o contrato, vai ter 8 anos de Fluminense, né? Hoje ele tem 6 anos de Fluminense. E também um jogador que se identificou muito com a gente, né? A gente gosta muito do Paulo Henrique Ganso, ele como um maestro, aprendemos a gostar do estilo de jogo dele, né? Que em alguns momentos ele não corre, mas quando a bola bate no pé dele é um cara que tem ideias geniais, consegue arrumar jogadas fantásticas, e eu acho que se ele renova o contrato por mais 2 anos com o Fluminense, ele caminha para buscar um encerramento de carreira no próprio Fluminense, né? Que até seria legal também. O cara foi o nosso principal maestro, nosso principal título da Libertadores, foi o principal maestro no nosso melhor Fluminense que eu vi jogar, aquele 2022/23,
Então eu acho que essa renovação do Ganso seria muito boa pra gente e também para ele, né? Acho que isso também dá indícios de como ele está identificado aqui no Rio e está identificado com a torcida tricolor e com o clube fluminense. Né? Espero que dê certo, se renovar, que ele consiga manter seu bom futebol até o final do contrato. E a última desse vídeo trata-se do negócio ainda envolvendo o Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo buscou a contratação dele, né, por 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões de reais. A negociação estava meio emperrada, mas parece que pode ter um desfecho positivo com o Fluminense. Por quê? O Fluminense tomou a decisão de emprestar jogadores pagando salário. Né? Como que vai ser o modelo de negócio que eu vi por enquanto que está acontecendo? O Lucas Arcanjo vai vir para o Fluminense em 2025. O Vitor Eudes e o Isaac vão ser emprestados ao Vitória, com o Fluminense arcando o salário dos jogadores. E no final do contrato, né, desse empréstimo, no final de 2025, o Fluminense vai ter a obrigação de compra do goleiro por 1 milhão de euros. Então, mais ou menos funcionaria assim esse negócio. O Lucas Arcanjo vindo para o Fluminense, já o Vitor Eudes jogando lá e o Isaac jogando lá. Qual que é a minha avaliação dessa negociação? Eu estava pensando, para que vai emprestar o Vitor Eudes, para que vai emprestar o Isaac? O Vitor Eudes, provavelmente, sendo emprestado para o Vitória, ele deve ser o goleiro titular, porque o Lucas Arcanjo é o titular de lá, está vindo para o Fluminense. O Muriel, que era o reserva, não vai ficar no Vitória, então provavelmente o Vitor Eudes chega lá para jogar. Pensando por duas óticas, o Lucas Arcanjo pode chegar aqui, ficar revezando com o Fábio, demonstrar ser um grande goleiro, pegar tudo e tal. E também pode acontecer do Vitor Eudes jogar lá, então o Fluminense vai ter dois goleiros preparados para 2026. Um que jogou o ano inteiro e um outro que foi fazer essa transição com o Fábio. O que mais me deixa assim nessa negociação é a questão do Isaac para lá, porque eu tenho o Isaac como um dos melhores pontos que a gente tem no elenco. Um moleque que provavelmente esse ano de 2025 poderia ser o ano dele, conseguindo ter um destaque, jogando bastante. Ele sendo emprestado para o Vitória, ele vai ficar um pouco distante do Fluminense. Pode ser também que isso seja bom por um lado, que às vezes ele jogando lá, ele vai conseguir ter muitos minutos para jogar, que ele não seria titular absoluto. Eu não sei se começasse a jogar muito bem no decorrer do ano e roubasse a vaga, né? Porque, por exemplo, Keno terminou jogando muito bem, tem o Kevin Serra também que brigaria por posição com ele. Ele jogando em Vitória, provavelmente ele vai ter mais espaço. Mas eu gostaria de ver o Isaac por perto. Eu não sei se eu abriria a mão do Isaac assim. Eu acho que eu queria ele mais por perto para acompanhar a evolução do jogador. Mas de certo que a negociação deve ser nesse formato. O Fluminense manda Vitor Eudes, manda Isaac e recebe o Lucas Arcanjo. E no final de 2025 tem que acabar a gatela de 1 milhão de euros para ter o Lucas Arcanjo em definitivo. E isso seria obrigatório com uma cláusula contratual. Então a gente vai ver, né, o Fluminense meio que tentando encaminhar mais uma contratação. Eu vejo as carências no elenco do Fluminense mais precisando talvez de um primeiro volante, um atacante, mas o Fluminense vai buscar esse goleiro aí já pensando na sucessão do Fábio. Eu também acharia que o Vitor Eudes poderia ser esse sucessor natural do Fábio. Então, pessoal, esse é o vídeo da tarde. Se você gostou, deixe seu like, dê essa moral pra gente, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores e ajude o Fluminense a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Saudações tricolores e até a próxima.